Boa noite. As nossas atividades presenciais se encontram suspensas em atendimento às autoridades e também por zelo à nossa comunidade. Mas você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas no escritório da Segunda Igreja, que estará em funcionamento no horário comercial. Para sua comodidade, você também pode fazer a oferta e a devolução dos seus dízimos por depósito bancário ou transferência. Lembre-se, através do seu dízimo, é possível fazer a manutenção da igreja e também assistir a algumas famílias que são suportadas pela igreja. Esse período está sendo muito complicado e demandará esforço de todos nós. Siga-nos nas redes sociais, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque todas as vezes que nós postarmos conteúdos, você receberá notificações. Olá, estamos começando mais uma transmissão aqui da nossa igreja. Você sabe que ainda estamos impedidos de nos reunirmos publicamente, mas continuamos as nossas mensagens através dos nossos canais nas redes sociais e também pelo YouTube. Nessa oportunidade eu queria te convidar para o texto de Hebreus, capítulo 4, será o texto da nossa reflexão, da nossa exposição nessa oportunidade. Por favor, se você tem a sua Bíblia, abra por favor no texto de Hebreus. Se você tem uma Bíblia no seu aplicativo aí no celular, por favor, texto de Hebreus capítulo 4. Nessa oportunidade nós vamos refletir do verso 14 ao verso de número 16. A palavra do Senhor assim nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o texto da palavra de Deus e eu queria te convidar para uma oração. Senhor, nós rogamos o Senhor, a Tua intervenção, rogamos a Tua graça sobre nós nesse momento que iremos refletir na palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor comunica a sua vontade a nós através da revelação bíblica. Rogamos para que o Senhor possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, de forma que possamos compreender a palavra do Senhor. Peço ainda que o Senhor me ajude, ó Deus, na transmissão dessa palavra a todos que estão assistindo a esse vídeo e que Teu Espírito Santo possa aplicar, ó Deus, essa palavra nos corações e que ao fazer isso, nós sejamos edificados pela Tua palavra, confrontados pela mesma. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu penso que uma das principais coisas ou principais efeitos dessa quarentena foi nos conduzir a uma reflexão sobre os efeitos da falta de relacionamentos interpessoais. A internet, com as suas redes sociais, com seus softwares de reuniões virtuais, estão até mesmo nos ajudando nesse tempo de isolamento, fazendo a manutenção dos nossos contatos. Mas sabe, nada substitui o abraço. Nada substitui o aperto de mão, que são tão próprios dos relacionamentos físicos. Nós podemos até interagir virtualmente, mas ainda nos falta algo. Falta-nos os afetos das palavras, falta-nos o contato face a face, falta-nos o barulho das vozes reverberando nos nossos encontros públicos. E se você é daqueles que sempre afirmou que não gostava de nenhum tipo de relacionamento, você está se dando conta de que agora você sempre estava pensando errado. Você já se perguntou o porquê esse isolamento social nos afeta tanto? E quando eu faço esse questionamento e
penso a respeito dele, a única resposta que tenho é que esse isolamento social nos afeta tanto, porque ele contraria a nossa natureza. Nenhum de nós foi criado para o isolamento, mas todos fomos criados para o relacionamento. Então esse fato aqui me remete ao início de todas as coisas, a Gênesis capítulo 2, quando Deus disse ao homem: não é bom que você fique só, então eu vou fazer uma companheira para você. Esse texto aqui de Gênesis capítulo 2, ele não se refere primordialmente à solidão de Adão, mas ele revela também a natureza com a qual Deus nos criou. Ou Deus criou Adão. Gênesis 2 não se refere apenas ao contexto de Adão. Embora Gênesis 2 trate da questão de como o homem e mulher se completam, as suas implicações são mais amplas e abrangem todos os relacionamentos humanos. Portanto, Gênesis 2 aponta para o fato de que os relacionamentos são um componente central daquilo que Deus projetou para todos nós. E quando nós olhamos para esse texto em análise, o texto de Hebreus capítulo 4, nós vamos entender aqui a figura de Jesus Cristo. A vida de Jesus nos ensina perfeitamente as implicações dos relacionamentos interpessoais que nós precisamos cultivar cotidianamente. Me permita fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo. Por que os relacionamentos interpessoais são tão importantes para a vida das pessoas? O exemplo de Jesus descrito aqui nesse texto mostra-nos o porquê o relacionamento ele é tão fundamental na vida de todo ser humano. Eu queria te convidar para 2 lições nesse texto. A primeira lição que esse texto nos ensina é que os relacionamentos interpessoais são importantes porque é através deles que nós conseguimos identificar as fraquezas do nosso próximo. E permita repetir, os relacionamentos interpessoais, pessoas com pessoas, são importantes porque é através desse tipo de relacionamento que nós conseguimos identificar a fraqueza do nosso próximo. É exatamente isso que está dizendo aí o verso de número 15, a parte A. Perceba que o autor aos Hebreus começa o verso 14, fazendo uma analogia de Jesus como sumo sacerdote. Certamente, para nós, esse ofício de sumo sacerdote não é algo tão comum, não é algo tão vívido para nós, porque o sumo sacerdote fazia parte de uma cultura muito distante da nossa. Portanto, entender a função de um sumo sacerdote é fundamentalmente importante para que nós entendamos também aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Os sacerdotes eram aquelas pessoas da tribo de Levi que se dedicavam a servir a Deus no tabernáculo. Eles eram os mediadores entre Deus e os homens. Eles ensinavam a lei de Deus ao povo. Eles ofereciam sacrifícios a Deus. E eles cantavam e ministravam também os louvores ao povo de Deus. Assim, o chefe dessa turma, o chefe desses sacerdotes, era chamado de sumo sacerdote, o sacerdote mais importante daquela turma ali. E perceba que era esse sumo sacerdote aqui que oferecia o sacrifício nos Santos dos Santos uma vez ao ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Mas uma pergunta interessante surge desse texto. A pergunta é: por que o autor aos Hebreus compara Jesus a um sumo sacerdote? O que o autor aos Hebreus está querendo ensinar aos seus leitores quando ele usa a figura de Jesus para fazer comparação com o sumo sacerdote do Antigo Testamento
O autor está dizendo aqui que Jesus é o sumo sacerdote superior a todos os sacerdotes do Antigo Testamento. E Jesus Cristo, ele é superior aos sumos sacerdotes ou a qualquer tipo de sacerdote por dois motivos, a saber, primeiro, o texto de Hebreus fala para nós que Jesus Cristo, como um sumo sacerdote, ele penetrou os céus. O verso de número 15. Literalmente, Jesus atravessou os céus. Queridos, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, no máximo, poderia atravessar um véu de pano. Mas o novo sumo sacerdote, Jesus Cristo, não atravessou tão somente um véu de pano, mas Jesus Cristo atravessou o grande véu. Ele rompeu a barreira entre nós e o próprio Deus. É por isso que Jesus é usado aqui como a figura do sumo sacerdote, o superior de todos. Além disso, Jesus Cristo também penetrou a humanidade. E querido, aqui é o ponto. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é superior a todos os outros sumos sacerdotes, porque ele se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece da sua fraqueza. É exatamente isso que o texto está dizendo para nós. Jesus, ele entrou em nosso mundo e ele se relacionou conosco. E diz o texto que ele foi tentado à nossa semelhança, embora sem pecado. Jesus, ele entrou no nosso mundo e ele se compadeceu da nossa fraqueza. E o que me chama a atenção aqui é o significado desse verbo usado aqui pelo autor aos Hebreus. O compadecer aqui nos traz o sentido literalmente de simpatia, de compaixão. O que o autor está dizendo para nós é que Jesus Cristo, ele é superior a todos os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, porque além do Senhor penetrar os céus, rasgando o véu da separação, esse Jesus Cristo também penetrou a humanidade. Ele se relacionou conosco e mais, ele se compadeceu das nossas fraquezas. Como podemos aplicar isso para nós? Me permita fazer isso. Meu querido, jamais teremos conhecimento das fraquezas do nosso próximo, a não ser que nos relacionemos com ele. Esse texto nos ensina isso. Relacionamento pressupõe entrar no mundo da pessoa e se identificar com as lutas que ela tem. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele entrou no mundo, no nosso mundo, e se relacionou conosco. Deixa eu dar umas dicas para você de ordem prática. Aproveite essa quarentena, esse tempo de isolamento, para se aproximar de quem você sempre conviveu, mas talvez nunca teve a oportunidade de entrar no mundo dela. Talvez seja a sua esposa, que precisa da sua atenção, que precisa do seu conselho. Talvez você precise entrar no mundo dela, ouvir o coração dela, ouvir as demandas da sua alma, ou quem sabe, são seus filhos, a sua filha, o seu filho, que clama por uma interação com o pai, que clama por uma interação com a mãe, mas isso é algo tão distante. Aproveite desse tempo para você entrar no mundo do seu filho, para você conversar com ele ou com ela, para você ouvir o coração dela ou dele. Não permita que o amigo tome o seu lugar. Não permita que a internet tome esse lugar que é seu, pai.
Aproveite desse tempo para se relacionar com pessoas que você ama, mas que nunca teve a oportunidade de entrar no mundo dela. Segunda coisa que nós podemos pensar aqui: não evite pessoas com problemas. São essas pessoas que carecem dos nossos relacionamentos. Quem nunca evitou uma pessoa porque ela tinha um determinado tipo de problema e talvez não queríamos nos comprometer com o fardo do problema dela? Não evite pessoas por causa dos problemas que ela tem. Jesus Cristo, Ele tomou a iniciativa e Ele se aproximou de nós, mesmo sabendo que nós éramos pessoas problemáticas. Ele entrou no nosso mundo, Ele ouviu o nosso coração, Ele ouviu as demandas da nossa alma e Ele restaurou o nosso pecado. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que relacionamentos são importantes e relacionamentos interpessoais são importantes porque através deles nós conseguimos ministrar graça ao que necessita. Perceba a conclusão desse texto. O autor aos Hebreus, ele vai concluir então essa parte que nós estamos analisando, dizendo assim: acheguemo-nos, portanto. Esse portanto aqui é uma indicação de que ele está concluindo o seu raciocínio. Ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiantemente ou confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, a conclusão do autor aqui é a seguinte: pelo fato de Jesus compadecer das nossas fraquezas e se identificar com as nossas lutas, nós podemos ir até Ele. Nós podemos ir até Jesus sem medo. Mas por qual finalidade? Para qual finalidade podemos ou devemos ir até Jesus Cristo? O autor aos Hebreus é extremamente prático e didático. Ele vai mostrar para nós qual é a finalidade do nosso caminhar até Jesus Cristo. Do porquê que nós podemos nos achegar até Jesus Cristo sem qualquer tipo de medo. Ele diz: para receber misericórdia e achar graça quando nós tivermos e estivermos necessitados. Meu querido, todas as vezes que estivermos machucados, todas as vezes que estivermos sofrendo, angustiados, e esses sentimentos tiverem como causa um erro que nós cometemos, a Escritura nos garante que nós podemos ir até o trono da graça, que lá nós encontraremos misericórdia. Seja qual for o problema, seja qual for o tipo de erro, de pecado, de falta que você tenha cometido, há um convite a nós. Há um convite de nos achegarmos até esse trono de graça, porque lá nós recebemos perdão, porque é lá que nós recebemos reconciliação. Então, todas as vezes que nós estivermos sem perspectiva, desanimados, a Escritura nos assegura que nós podemos ir até o trono da graça de Deus, porque lá, somente lá, nós seremos relembrados da graça de Jesus por nós. Sabe qual é o detalhe desse texto? O detalhe desse texto é que há uma afirmação tão contundente para nós, há uma afirmação tão clara para os seus ouvintes. O texto diz para nós que nós podemos achegar ao trono de graça com confiança.
Jesus está prometendo para nós aqui um relacionamento de confidencialidade, um relacionamento de segurança. Jesus não é aquele que ouve as nossas fraquezas, ouve os nossos pecados e daí então Ele torna público toda a nossa confissão. Acheguemos com segurança ao trono da graça, porque quem ouve os nossos clamores, porque quem ouve os nossos pecados, porque quem ouve as nossas injúrias é confiável e seguro. Eu queria terminar essa mensagem, mas eu não posso terminar essa mensagem sem trazer algumas aplicações para nós. E a primeira delas, eu queria dizer para você, talvez você não está sendo diretamente afetado pelas várias consequências dessa pandemia, mas o seu próximo, e o seu vizinho, e o seu colega de serviço, e o seu parente, e as pessoas da igreja, aquele que perdeu o emprego, aquele que está psicologicamente afetado. Como é que você pode usar do seu relacionamento a fim de ministrar graça a essa pessoa que está sofrendo agora? A essa pessoa que está sendo afetada por essa crise, seja de ordem de saúde, seja de ordem financeira. Como? Liga para ela. Se ela for cristã, relembre essa pessoa da graça de Jesus Cristo, do poder do Evangelho, da força que nós podemos reaver ao refletir sobre a graça de Deus sobre nós. Se ela não é cristã, ligue para ela, mande uma mensagem para ela, diga a ela que os seus temores, a sua sobrecarga, seja emocional, mental ou de qualquer outra espécie, ela pode ser aliviada quando for colocada diante da cruz de Jesus Cristo. Relacionamentos redentivos, relacionamentos que são usados como ferramentas para levar graça, para levar misericórdia. Estamos impedidos de nos abraçar, de nos cumprimentar. Estamos impedidos de ouvir o reverberar das vozes, mas não estamos impedidos de ter acesso ao que sofre, por um telefonema, por uma mensagem do WhatsApp. Use os relacionamentos, mesmo que não públicos, para transmitir graça. Segunda aplicação desse texto é para você. É para você que está me ouvindo com o coração partido. É para você que está me ouvindo com o coração dilacerado, tomado pela preocupação, tomado pela angústia. É para você. O Evangelho faz um convite a você. O Evangelho está te chamando. Se achegue ao trono da graça de Jesus agora. Fale com Ele. Coloque a sua ansiedade, coloque a sua inquietação do coração diante do trono da graça, porque é lá, meu amado, querido irmão, ouvinte, é lá, é no trono da graça que nós encontramos graça, é no trono da graça que nós encontramos misericórdia, é lá. Quando eu terminar aqui, desligue o que você está fazendo, seja a TV, seja o computador, seja o celular, e se achegue diante dessa graça que está disponível a você mediante Jesus Cristo. A você que está desacreditado com os relacionamentos que você tem ou que você teve.
lembre-se de algo. Lembre-se que as fraquezas dos relacionamentos humanos apontam para um relacionamento único e poderoso que não vai te frustrar. Todos os relacionamentos interpessoais deste mundo, em alguma medida ou em algum tempo, eles irão te frustrar. Pessoas vão te frustrar, coisas vão te frustrar. Mas o Evangelho te convida nessa noite a você ir àquele que oferece a você um relacionamento único e perfeito. E esse relacionamento pode ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus oferece a você um único tipo de relacionamento que nunca e jamais irá frustrar você. A minha oração nessa noite e nessa oportunidade é que Deus te abençoe. É que esse tempo de pandemia e esse tempo de reclusão, de isolamento, possa levar você a refletir sobre a importância dos relacionamentos. O quão importante é os relacionamentos interpessoais para a nossa vida. Isso é importante porque esses relacionamentos fazem parte da nossa natureza criada. A minha oração é que a graça, a misericórdia, a paz de Jesus Cristo possa inundar o seu coração nesse momento, para a glória de Deus e para o seu bem. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Te louvamos, Deus, e agradecemos por mais uma exposição da Tua Palavra. Obrigado porque ela comunica a verdade do Senhor a nós. Uma verdade absoluta, não relativa. Uma verdade que acalma o coração atribulado. Uma verdade que confronta o coração pecador. A minha oração, ó Deus, nesse momento, é que o Senhor alcance o coração de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Seja crente, seja descrente. Que o Senhor possa reavivar a graça do Senhor no coração daqueles que creem no Senhor Jesus e que por alguma razão estão desmotivados. Que eles possam se lembrar, ó Deus, do Evangelho. Que eles possam se lembrar da graça de Jesus por eles. Aqueles que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor, que o Senhor também possa visitá-los, levando-os, ó Deus, a crer que Jesus Cristo é o único e verdadeiro relacionamento que nos conduz ao Pai e, portanto, à eternidade com Ele. A minha oração é que o Senhor derrame paz sobre a nossa nação nesse tempo de pandemia e que possamos fazer uso, Senhor, dos relacionamentos para abençoar um ao outro. Fique conosco. Essa é a nossa oração em Jesus Cristo. Amém.